Fala pessoal, bem-vindos aqui pro canal. Hoje faz tempo que a gente não se vê, né? Hoje a gente vai falar, antes de falar de Grupo Mateus, que vai ser o próximo vídeo que a gente vai gravar aqui e vai soltar para vocês, a gente vai falar de múltiplos de mercado. Então, o que você precisa começar, ou melhor, o que você precisa saber para poder começar a sua trajetória, a sua jornada nessa coisa de investir em ações com consciência, com sapiência, com conhecimento, e não só vir uma notícia e fui lá e comprei. Então hoje a gente vai falar de três, tá? A gente vai falar de preço sobre lucro, e aí, por consequência, tem mais um 3,5 aí que a gente vai falar para vocês. A gente vai falar de preço sobre valor patrimonial e vamos falar de dívida líquida e EBITDA, tá? Então bora para esse vídeo que ele tá bem legal e bem interessante também. Para quem não acompanha aqui o nosso humilde canal Zeco, a gente já falou um pouquinho de múltiplos, né? Então, o que são os múltiplos? São formas, são indicadores que o mercado criou, encontrou, achou, percebeu, inferiu de que seriam úteis para você fazer análise de investimentos em ações, em renda variável, tá? Então ninguém usa múltiplo para comprar Tesouro Selic, ninguém vai usar múltiplo para investir num fundo. O múltiplo é para você comprar ações, tá? Renda variável. Então o negócio é o seguinte, a gente pega indicadores, números, valores de balanço, fluxo de caixa, DRE, tá bom, de fluxo de caixa a gente não pega muito, tá? Não é verdade. Mas a gente vai pegar de balanço e DRE, vou pegar algumas informações ali, não são todas, tá? Algumas servem para a gente usar e colocar nesses múltiplos, nesses indicadores. E aí eles vão virar métricas, formas da gente entender, formas da gente medir o que está rolando ali. O primeiro deles é preço sobre lucro. Então já precisa começar do começo aqui, né? Às vezes a gente vai estudar mercado financeiro e ouve uma palavra e fala, bom, lucro eu sei o que é preço sobre lucro dividido pelo outro. Mas não é bem assim, porque esse lucro da fórmula não é lucro, ele é lucro por ação. Então se você só pegar o lucro da empresa, essa conta vai dar errada. Ah, mas o que é o lucro por ação? Então, aí o lucro por ação, sim, a gente vai usar o nome dele e vai, logicamente, conseguir identificar o que é para fazer. Você pega o lucro da empresa, divide pelo número de ações que ela tem, aí você vai ver quanto cada ação está tendo de lucro, tá? Aí você volta na primeira fórmula, na preço sobre lucro, vai dividir o preço, assim, aí é a cotação da hora, tá? Essa mesmo, é a cotação que você viu lá na sua tela, você pega, divide por esse lucro por ação que você acabou de calcular, e aí você achou um indicador PL, PI em inglês, tá? O preço sobre lucro, e aí ele vai te dar um número. O que esse número vai te dar? Então vamos pensar um pouquinho o que a gente está colocando nos números aí. Preço em cima e o lucro embaixo. Então, quantas vezes esse lucro de baixo cabe no preço de cima? Então, a lógica aqui é, em quantos anos este lucro que eu estou recebendo pela ação está me pagando o preço dela hoje? Deu para entender? Em quantos anos eu recupero, em forma do lucro recebido, o valor que eu estou gastando hoje para comprar essa ação? Essa é o racional por trás do preço-lucro. Aí você vai pegar esse preço-lucro que você meteu na fórmula, achou lá, e vai comparar com as empresas do mesmo setor da empresa que você analisou. E você vai ver, pô, essa empresa demora mais para me pagar, essa empresa demora menos, essa está um pouco mais cara, essa está um pouco mais barata. Então vai depender do setor. Segundo múltiplo aqui que a gente vai conversar hoje. Preço sobre valor patrimonial. Então, preço aparecendo de novo aí, né? Esse preço, sim, é o mesmo preço do outro múltiplo, é o preço de tela, é o preço que o Google te dá, tá? É o preço do momento em que você vai analisar essa brincadeira. O que é o valor patrimonial? De novo, a gente vai precisar dar uma mexida aí, porque assim como o lucro da fórmula anterior, esse valor patrimonial também não é o valor patrimonial da empresa, é o valor patrimonial por ação. Como a gente vai achar esse valor patrimonial por ação? A gente vai pegar o patrimônio líquido, que está lá no balanço, tá? E a gente vai dividir pelo número de ações. Então a gente vai saber quanto cada ação
tem de valor patrimonial nela. Então, se a gente dividir um pelo outro, a gente chega no valor patrimonial por ação, tá? E aí sim a gente vai colocar na bendita fórmula preço sobre valor patrimonial por ação e a gente vai achar esse número. O que esse número vai estar nos trazendo? Quanto o mercado está precificando o valor patrimonial, o valor contábil, o patrimônio líquido daquela empresa. Faz sentido? Porque se a gente fez a conta, né, o valor patrimonial por ação, a gente chegou em 5. Só que aí o mercado está pagando 15, então quer dizer que a ação está R$15. O mercado está pagando 3 vezes o valor contábil, o valor patrimonial por ação, entende? Então você aí vai ter uma relação, olha, o patrimônio líquido vale 5, mas a empresa está pagando 15, está pagando 3 vezes a mais. Está barato? Está caro? Não está? E aí, claro que aí de novo a gente volta no primeiro exemplo, para cada business, para cada setor, isso vai interferir. Mas a gente consegue aqui, de uma forma mais fácil, ter uma métrica um pouco do que está rolando. Se essa conta é menor do que 1, a gente vai ter o seguinte, o mercado está pagando menos do que uma vez pelo valor patrimonial daquela empresa, não está pagando nem o valor justo. Tá? Se ele vale 10 e eu estou pagando 8, eu não estou pagando nem uma vez o que ele vale. Então, se der menos de 1 essa conta, a gente pode considerar que essa empresa está barata. Tá? E o inverso também é verdadeiro. Se der maior do que 1, a gente vai falar, opa, o mercado está pagando 1, 2, 3, 5, 7, 8 vezes o valor patrimonial dessa ação. Ela pode estar cara, tá? Mas, gente, a gente tem que analisar isso com calma de novo aqui. A gente tem que fazer um comparativo com os setores, entender o que cada setor está entregando, o que cada empresa está entregando também. E o terceiro aqui que a gente vai ver hoje, e o último por enquanto, é dívida líquida sobre EBITDA, tá? O que é dívida líquida? É a dívida bruta menos o que a empresa tem em caixa e investimentos de altíssima liquidez. Tá? Então a gente pega o que ela tem de financiamentos e empréstimos de curto e longo prazo, soma tudo isso aí, pega o que ela tem em caixa e investimentos de altíssima liquidez, subtrai, chegamos na dívida líquida, beleza? E a gente vai dividir isso sobre o EBITDA. Precisa explicar de novo o que é EBITDA para vocês? A gente acha que não, né? Mas de qualquer jeito vamos explicar. EBITDA é uma medida de potencial de geração de caixa da empresa, beleza? Earnings before interest, taxes, amortization and depreciation, lucro antes de pagamento de imposto, juro, depreciação e amortização. Então, é mais ou menos o potencial de geração de caixa da operação da empresa. Então, a gente vai dividir um pelo outro. Vamos primeiro usar de novo o racional aqui da matemática. O que a gente está vendo? A gente está vendo quantas vezes o EBITDA cabe dentro da dívida líquida da empresa. Né? Isso é a matemática, né? O que isso nos traz na vida real? Quantas vezes eu preciso gerar EBITDA, este EBITDA atual que eu gerei nesse exercício de agora, para pagar a minha dívida? É dívida líquida, por quê? Porque eu já tirei o que eu tenho em caixa. Então é como se o que eu tenho em caixa já está em caixa, eu não preciso usar ele na conta. Então a ideia é, tirando o que eu tenho em caixa, o que eu preciso gerar de caixa futuro para pagar essa bendita ou maldita dívida que eu tenho aqui na empresa, tá? Esse é o racional por trás. E aqui já é um pouco mais fácil, tá, gente? Aqui a gente consegue ter o pé no chão para quando a gente receber esse número, conseguir entender, identificar o que está rolando. Se der abaixo de 3, tá ok, ainda está controlado, tá? Abaixo de 2 é bom. Também porque não é bom a empresa não ter dívida nenhuma, tá? A gente já falou disso, mas a gente vai falar disso aqui de novo no canal. Se quiser saber, já sabe. Pergunta aqui que a gente responde tudo para vocês. Mas é bom a empresa ter um pouco de dívida. Então, abaixo de 2 é legal, de 2 a 3 é ok, vamos ficar no alerta. 3 é o limite, acima de 3 já começa a preocupar o mercado. A gente falou de Klabin aqui no canal algumas vezes, pode ir lá dar uma olhada. A Klabin preocupou um pouco o mercado porque a dívida dela está acima dos 4. Então, isso começa a deixar o mercado de anteninha ligado e fala, putz, talvez não seja um bom investimento, tá? Então, a dívida líquida e EBITDA serve muito para isso, para ver como está a dívida, como está a alavancagem financeira da empresa e se ela está endividada demais e se a dívida vai preocupar a gente que quer investir nela.
E é isso, pessoal. Encerramos aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso aqui tenha ajudado vocês, tenha dado uma clareza maior e que vocês comecem a investir de forma mais saudável, mais consistente, com mais dados. E não fiquem só olhando o que tem no jornal, o que tem no Twitter, o que tem no Instagram. Lembra de uma coisa importante, tá? Se essa informação já chegou para vocês, provavelmente está tarde demais. Não é certeza, não é sempre, tá? Mas provavelmente essa informação já está atrasada e já é um pouco tarde demais para vocês fazerem uma movimentação. Curte, compartilha, comenta, faz os vídeos com a gente e até o próximo vídeo aqui no canal.